Fala galera, eu sou o Dalmaz e hoje a gente vai falar de novo sobre curiosidades a respeito da dupla Grenal. Inter e Grêmio tem uma lista grande de ex-jogadores que já treinaram os times nos campeonatos e certames por aí. Hoje é a vez da gente lembrar quem foram os ex-jogadores do Grêmio que já treinaram o Grêmio. Ex-goleiros: Sérgio Moacir Torres. Foi goleiro titular do Grêmio entre as décadas de 40 e 50, participou de títulos importantes como goleiro do Grêmio e foi técnico na década de 60 e 70, conquistando os títulos do Campeonato Gaúcho de 63 e de 68. Estes títulos de 63 e 68 fizeram parte da campanha do Hepta, até hoje a maior sequência de títulos de gauchão que o Grêmio já conquistou. O outro goleiro que também treinou o Grêmio foi Emerson Leão, um consagrado goleiro do futebol brasileiro, trabalhou no Grêmio entre 81 e 82, foi goleiro do Grêmio no título de Campeonato Brasileiro de 81 e treinou o Grêmio numa rápida passagem no ano de 2000, naquele ano em que o Grêmio ganhou caminhões de dinheiro da empresa ISL, vários jogadores foram contratados, um elenco caríssimo foi entregue nas mãos de Emerson Leão, mas a passagem dele foi curta e foi substituído por Antônio Lopes. 3 ex-laterais já comandaram o Grêmio, é o caso de Valdir Espinosa, um lateral direito que jogou na década de 70, treinou o Grêmio em 3 momentos ao longo dos anos 80 e 90 e acabaria ganhando títulos importantes no Grêmio, como a Libertadores e o Mundial Interclubes em 83 e o Campeonato Gaúcho de 86. Nestor Simeonato também foi lateral direito do Grêmio na década de 70, vinha sendo um treinador com destacada passagem em clubes do interior gaúcho e recebeu a oportunidade de treinar o Grêmio durante o Brasileirão de 2003. Uma campanha ruim do Grêmio naquele ano não fez com que o Nestor Simeonato tivesse uma sequência muito significativa e a passagem acabou sendo bem curtinha naquele ano. Roger Machado, o lateral esquerdo do famoso time de Luiz Felipe Scolari, teve uma passagem bem recente no Grêmio entre 2015 e 2016. Mesmo sem ter ganho títulos, Roger Machado acabou caindo nas graças da imprensa gaúcha por ter trazido ao Grêmio uma filosofia de futebol mais habilidosa do que de força e velocidade que vinha sendo a tradição do Grêmio até então. 7 ex-zagueiros do Grêmio já comandaram o clube. O primeiro deles foi Telêmaco Frazão de Lima, um lendário jogador do Grêmio na década de 20, treinou o Grêmio em 2 oportunidades, nos anos 30 e nos anos 50, e foi bicampeão gaúcho entre 31 e 32. Enio Rodrigues, outro histórico jogador do Grêmio ao longo da década de 50, comandou um clube em 2 oportunidades, nos anos 60, e foi campeão gaúcho no ano de 62. Oberdan Vilain, um zagueiro que o Grêmio buscou junto ao Santos no ano de 77, foi capitão do Grêmio no título do Campeonato Gaúcho daquele ano e treinou o Grêmio numa rápida passagem em 1980. Em 1993, o Grêmio contratou Cassiá Carpes, o hoje vereador de Porto Alegre, na época um treinador em ascensão em clubes do interior do estado do Rio Grande do Sul. O Cassiá foi jogador do Grêmio nos anos 70, fazia parte do elenco daquele time que ganhou o Gauchão de 77, e o Cassiá foi campeão gaúcho de 93. Ele era o comandante do time do Grêmio que contou com a presença do famoso jogador Denner, que viria a falecer no ano seguinte quando jogava pelo Vasco. Depois do Cassiá foi a vez do Grêmio dar uma oportunidade para um grande zagueiro que já jogou no Grêmio e que tem uma carreira sólida no futebol brasileiro, que é o zagueiro Edinho. No final da carreira, o Edinho jogou no Grêmio, em 89. Como jogador, foi campeão da Copa do Brasil daquele ano. E o Grêmio deu uma oportunidade para o Edinho comandar o clube no ano de 2008. No ano de 98. Foi uma rápida passagem, sem grande expressão. Adilson Batista, o capitão da Libertadores de 95, foi técnico do Grêmio entre 2013 e 2004. Em 2003, com um relativo sucesso, já que o Adilson conseguiu livrar o Grêmio da queda para a 2ª divisão, mas em 2004, com o Adilson no comando, o Grêmio acabaria tendo uma campanha muito ruim no Brasileirão e foi rebaixado para a Série B. Em 2005, já na Série B,
coube ao capitão da Libertadores de 83, Hugo de León, comandar o Grêmio na segunda divisão. O de León não teve um desempenho satisfatório, acabaria sendo substituído pelo Mano Menezes. 3 ex-meio-campistas já foram treinadores do Grêmio: Oswaldo Rola, Foguinho, jogador do Grêmio nos anos 30, jogou ao lado de Eurico Lara, que está no hino do clube. Oswaldo Rola comandou o Grêmio na década de 50 e 60 e ele é o treinador do pentacampeonato entre 56 e 60. Mais do que um pentacampeonato, o que o Oswaldo Rola implantou no time do Grêmio foi a filosofia do futebol força. Até a década de 50 o Grêmio jogava um futebol brasileiro, leve e veloz, e a partir de Oswaldo Rola o Grêmio adotou a filosofia do futebol força, que hoje tanto dá identidade ao clube. Além de Oswaldo Rola, também treinou o Grêmio Milton Coelho. Milton Coelho foi jogador do Foguinho no time do pentacampeonato dos anos 50. Treinou o Grêmio na década de 70, em 73, sem obter títulos. O outro meio-campista que trabalhou no Grêmio foi o Cuca, o Alex Stivel, hoje consagrado treinador no futebol nacional. Teve uma rápida passagem no Grêmio em 2004, quando o Grêmio rumava para a segunda divisão. O Cuca foi mais um dos treinadores chamados para impedir a queda para a Série B e não teve sucesso. 3 ex-atacantes também trabalharam como técnicos do Grêmio. Paulo Lumumba, que tem o apelido em relação ao líder da independência de Angola. Paulo Lumumba foi um centroavante que jogou no futebol paulista, jogou no Grêmio nos anos 70 e teve uma rápida passagem como treinador em 76, sem ganhar títulos. José Luiz Plain. Plain foi um centroavante que fazia parte do elenco do Grêmio em 81, na campanha do Brasileirão, e foi chamado às pressas para tentar salvar o Grêmio da queda para a Série B em 2004. Assim como o Cuca, que não teve sucesso naquela temporada, o José Luiz Plain também não obteve sucesso. E o terceiro atacante, que já treinou o Grêmio e é o atual treinador do Grêmio, é Renato Portaluppi. O Renato teve uma carreira vitoriosa como jogador no Grêmio nos anos 80 e já trabalhou no clube em 3 oportunidades, em 2010, em 2013 e de 2016 em diante, e ele obteve o título da Libertadores de 2017 e da Copa do Brasil de 2016. Então tá aí, no total foram 18 ex-jogadores do Grêmio que já treinaram o Grêmio e que obtiveram 16 títulos. Foram 12 campeonatos gaúchos, uma Copa do Brasil, 2 Libertadores e um Mundial Interclubes com o Valdir Espinosa. É isso, eu volto num outro vídeo falando sobre os ex-jogadores do Inter que já treinaram o Inter.